Olá, eu me chamo Lígia Lucena e estou aqui para a gente ter aquela nossa velha conversa de sempre. E a conversa de hoje que eu tenho para falar um pouquinho com vocês é a respeito de que muitas pessoas vêm me perguntar: Lígia, como é que foi tua história na psicologia? Ai, mulher, eu tenho medo de largar o meu curso para entrar em outro. Ai, mulher, eu terminei meu curso, mas eu tenho medo, criatura, de começar a fazer outro curso. Não sei se vai dar certo, não sei como é que vai ser. Outras pessoas vêm falar comigo: Lígia, eu queria mudar de emprego, mas eu tenho medo do novo, eu tenho medo de não conseguir, eu tenho medo de enfrentar as coisas. E como foi a tua história? Como é que aconteceu? Como é que tu chegou no nível que tu tá hoje? É sorte? É porque pra você é muito fácil? Você tem apoio de muitas pessoas? Como é que aconteceu isso? Então eu vim aqui, na verdade, compartilhar com você um pouquinho da minha história na psicologia, né? Que talvez isso te ajude, independente da área. Você não precisa estar querendo fazer psicologia para esse vídeo te ajudar, não. Isso é um vídeo que vai te ajudar na tua vida. Conforme eu for falando, talvez vá caindo fichas sobre algum assunto, né? E que aí possa ser que te ajude de alguma maneira, tá certo? Eu gosto muito de ler. Eu amo leitura, eu amo livros. Quem me conhece sabe que na cabeceira da minha cama tem um livrinho lá, porque eu sempre tô lendo, tá? E assim como vários outros livros, eu gosto muito de ler a Bíblia. E eu não tô aqui para falar sobre a questão da religião em si, mas que tem uma parte da Bíblia que eu trago muito assim comigo, que é a questão quando fala de que é melhor o fim das coisas do que o começo, do que o início. E eu trago muito isso. Por quê? Porque o início é aquela coisa complicada, é aquela coisa difícil, tá começando, tá iniciando. Então, por si só, isso já é um processo, né, que demanda um pouquinho de paciência, de algumas habilidades, aquela coisa toda para você não desistir. E comigo, minha gente, não foi diferente do que acontece com vocês ou com muitas pessoas. O meu início não foi lá essas coisas todas. Eu lembro que, foi tão horrível a sensação assim. O primeiro dia que eu vim atender foi aqui na Uniclinic, quando eu comecei a atender, já foi aqui. Eu passava um tempo, atendi um tempo em João Pessoa e atendi aqui também em Itabaiana na Uniclinic, mas o meu primeiro atendimento mesmo, sem ser estágio nessas coisas, foi aqui na clínica. E aí eu lembro que eu vinha antes, tinha 2 pacientes agendados, e eu, dois pacientes, tem 2 pessoas, e eu numa alegria maior do mundo, porque eu ia atender 2 pessoas. E aí eu vim antes, preparei tudo, deixei a sala toda do meu jeitinho, trouxe material, aquela coisa toda, bem gostosinha de fazer. E aí quando eu chego em casa, a menina recepcionista me liga, dizendo que as 2 pessoas que estavam marcado, uma tinha remarcado e a outra tinha dito que depois entrava em contato. Gente, vocês não têm noção de como foi aquilo naquela hora. Foi horrível, assim. A sensação que eu tinha era como se eu tivesse montado uma festa com tudo, assim, feito com o maior prazer do mundo e ninguém tivesse ido pra essa festa. Foi uma coisa bem horrível. Eu comecei a chorar na hora. Meu Deus, começou a vir na minha cabeça, começou a vir à tona tudo que eu já tinha ouvido de muitas pessoas. De que isso não ia dar certo, que isso era uma loucura, que eu não ia conseguir sobreviver de clínica, que não ia aparecer ninguém pra me atender e que ia ser uma coisa muito difícil e que eu tava trocando o certo pelo duvidoso, porque na época eu era supervisora de um correspondente bancário e, meu Deus, começou a vir tudo aquilo assim na minha cabeça e eu chorava. Daqui a pouco eu me peguei assim, eu percebi que eu tava naquele choro, aí eu respirei fundo, levantei e disse: não, eu não vou ficar aqui de cabeça baixa por conta disso não. Hoje eu não tenho ninguém para atender, hoje é o meu começo, todo começo é difícil, isso não acontece só comigo, isso acontece com muitas pessoas, então eu não vou me deixar abater por conta disso não. Hoje a minha situação é essa, de não ter ninguém para atender, mas ainda vai chegar o tempo, ainda vai chegar o dia que eu vou ter pessoas para atender, vai chegar o tempo que eu vou ter uma agenda na minha mão e eu não vou ter horário para encaixar de tantas pessoas que vão estar me procurando. E eu comecei a profetizar muita coisa positiva sobre a minha vida, que dizia, era tudo o contrário do que estava sendo naquela hora. Mas eu busquei essa força, não sei como foi isso. Mas que assim, eu comecei a profetizar que muitas coisas boas iriam acontecer, que aquilo era natural, porque aquilo era um começo, mas que isso ia passar e as coisas iam começar a melhorar. E aí, de fato, na outra semana, essa uma pessoa veio, e aí já mais 2 pessoas marcaram, e aí mais outras pessoas marcaram, e a coisa foi começando a acontecer.
Eu só atendia na clínica, era um turno, depois aumentou para o dia todo, depois aumentou para um turno e meio, já peguei o outro dia, depois ficou os 2 dias todos. E aí a coisa foi começando a crescer. Fui chamada para trabalhar na prefeitura de Salgado, que é aqui bem pertinho de Itabaiana. Então eu trabalhava na clínica, trabalhava na prefeitura e as coisas foram começando a acontecer, as pessoas foram começando a me ver, a me conhecer, a conhecer meu trabalho, né? E aí tem aquela questão do propaganda boca a boca, uma pessoa vem, gosta, acaba falando para outra pessoa e assim as coisas foram acontecendo, tá? Então tem muitas pessoas que olham pra minha vida hoje e que diz, Lígia, é muito fácil. Mulher, as coisas pra tu aparecem assim, estralou um dedo, as coisas começam a acontecer. E eu quero dizer a você que está no começo de alguma coisa que você não desista, que você tenha paciência, porque o começo é difícil. É difícil pra você, foi difícil pra mim e é difícil pra muitas pessoas. Então assim, não desista por conta da dificuldade. Do mesmo jeito que eu fiz, faça você. Abra a sua boca, comece a profetizar coisas boas sobre a sua vida, comece a profetizar coisas boas sobre o seu futuro, porque hoje eu estou vivendo coisas que lá atrás eu achava que eu estava falando, mas que era uma coisa muito distante de acontecer, e que hoje eu já vivo muitas dessas coisas. Já, né, aconteceu, agora não por conta dessa coisa de pandemia, as coisas acabam ficando mais limitadas, mas até o final do ano mesmo, pessoas me procuravam e eu ficava, meu Deus, como eu vou encaixar essas pessoas? Eu vou atender à noite, eu vou atender sábado, eu vou atender, porque não dava, né, eu já tava com os meus horários todos cheios. Então assim, são coisas que eu profetizava lá atrás, naquele dia que não tinha nenhuma pessoa para eu atender, e que hoje eu consigo viver isso, eu consigo poder enxergar, eu consigo poder viver coisas que lá atrás eu achava que era algo muito distante, algo que era muito difícil. Então, se eu estou vivendo isso hoje é porque eu não desisti, tá? Eu continuei, eu perseverei naquilo ali, eu acreditei que era possível aquilo acontecer. Então, do mesmo jeito que deu certo pra mim, com certeza vai dar certo pra você. Agora o segredo é não desista, acredite, profetiza na tua vida que coisas boas vão acontecer. Começa a enxergar, mesmo sendo distante inicialmente, mas começa a enxergar o que é que tu quer viver, onde é que você quer estar, o que você quer alcançar. Começa a visualizar teus sonhos, né? Porque tem pessoas que, eu nem sonho, não é um sonho não. Então sonhe, visualize seus sonhos, comece a enxergar quais os níveis que você quer chegar, qual o patamar que você quer estar, onde você quer trabalhar, o que você quer ter na sua vida. Comece a enxergar isso, porque os sonhos, ele tem um poder muito grande na nossa vida, tá? Essa visão de futuro, você conseguir olhar pra frente, você conseguir projetar coisas na sua vida, isso é fantástico. E isso transforma vidas. Por quê? Porque a gente sempre tem duas opções. Ou a gente se pega olhando pra trás, né, para as lembranças de coisas que passaram e talvez até de muitas situações de dores, ou a gente consegue fazer essas projeções, que de futuro a gente não tem lembrança, porque a gente não viveu nada, mas a gente consegue fazer projeções, a gente consegue projetar alguma coisa. Então começa a ter clara essa visão do futuro, começa a ter na tua cabeça o que é que tu quer ser, o que tu quer fazer, o que tu quer conquistar. E quando você vê, quando você conseguir visualizar isso aí, começa a percorrer os caminhos para tu chegar lá, tá? Por quê? Porque quando eu comecei a atender aqui na Uniclinic, eu atendia numa sala lá embaixo, onde vários profissionais atendem, cada dia é uma, aquela coisa toda. Por quê? Porque inicialmente eu não tinha nenhuma pessoa para atender, né, gente? Então eu só queria atender meio período, depois eu fiquei atendendo o dia todo. E chegou o tempo que eu tive que subir, então eu vim aqui pro primeiro andar da clínica. Por quê? Porque a sala agora é a minha sala. Eu montei ela do meu jeito, eu estruturei ela do meu jeito, tá? Então assim, ao invés de eu só ter meio período, meio turno de atendimento, eu tenho uma semana toda, porque a sala é minha, a hora que eu quiser atender, eu venho aqui e atendo, certo? Então sempre foi desse jeito não, mas eu cheguei a esse nível. Por quê? Porque eu tinha muito claro isso, eu já conseguia visualizar como seria a minha sala, né? O que eu queria que tivesse nessa sala, tá certo? Então assim, é só pra te encorajar a não desistir dos seus sonhos e a você entender os processos, né? É melhor o fim das coisas do que o início delas. O início é complicado, mas o fim, vale a pena. Então não desiste não, porque tem muita coisa boa pra acontecer na tua vida, tá bom? Super beijo, espero do fundo do meu coração
que um pouquinho da minha história tenha te ajudado. Depois eu venho falar sobre outros assuntos, sobre outras histórias, porque talvez te motive também, tá certo? Beijo!